Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, turma, na aula de hoje veremos fatoração de expressão algébrica. Entenderam? Fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de produto de dois ou mais polinômios. Quando os termos de um polinômio têm um fator em comum, é possível colocar esse fator em evidência e obter uma forma fatorada desse polinômio. Lembre que isso aí já viu? Como colocar um termo em evidência, tá ok? Vimos em aulas anteriores. Vamos ver aqui um exemplo de como fatorar um polinômio. Esse exemplo aqui, ó. Podemos escrever esse polinômio 4a mais 2b de outras maneiras. Por exemplo, aqui, ó, podemos escrever assim, ó, 2 vezes 2a mais b. Por quê? Se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2a dá o quê? 4a, né? Tá aqui. Aí mais, se eu multiplicar 2 vezes b, 2b, tá aqui. Portanto, 4a mais 2b pode ser escrito, ou seja, é igual a 2 vezes 2a mais b, tá ok? Então temos que o produto, ou seja, a multiplicação, né, de 2 vezes 2a mais b é a forma fatorada do polinômio aqui, ó, 4a mais 2b, ou seja, essa forma aqui, ó, é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó, 4a mais 2b. Entenderam? O número 2 é um fator comum a todos os termos do polinômio, ou seja, você olhar aqui, ó, tem um 2 aqui, não tem? Porque 2 vezes 2 dá 4 e aqui também tem 2, ó. Ou seja, tem 2 tanto aqui nesse termo como nesse termo aqui também existe o número 2. Na forma fatorada do polinômio 4a mais 2b, o número 2 foi colocado em evidência. Por quê? Porque ele era um fator comum. Existe um 2 aqui, ó, e também aqui, ó. Aí, como esses fatores são comuns, eu posso colocar ele em evidência. O fator, ó, 2a mais b é o quociente do polinômio 4a mais 2b, pelo fator comum 2. Vamos ver outros exemplos de fatoração de polinômio aqui, ó. Vamos fatorar o polinômio AY mais BY. Primeiramente, podemos perceber que tanto nessa parte aqui desse polinômio quanto nessa parte existe um fator comum que é o y, né? Tanto em um como outro existe um fator comum que é o y. Portanto, podemos colocar ele em evidência, né? Logo aqui, ó, esse 4AY mais BY vai ser igual a quem? Vou colocar o Y em evidência, porque tem Y aqui e Y aqui, né? Ou seja, ele é um fator comum. Vai ficar Y, colocar em evidência, colocar ele como se fosse uma multiplicação, viu? Vezes, aí vai ficar aqui, se eu colocar ele em evidência, A mais B, né? A mais B, ó, Y que multiplicar mais B. Se eu realizar essa multiplicação aqui, ó, vai ficar quem? Y vezes A dá AY, né? Y vezes B dá BY, né? Vai voltar para o polinômio original aqui, ó. Portanto, ó, Y vezes A mais B é a forma fatorada do polinômio AY mais BY. Logo, para colocar a forma, um polinômio, para achar sua forma fatorada, é só colocar os termos em comum dele em evidência. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vamos fatorar o polinômio, esse polinômio aqui, ó. 10y ao quadrado mais 5y. Esse polinômio pode ser escrito de que forma? Concordam comigo que essa parte aqui, ó, 10y ao quadrado, eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó, 5 vezes 2 vezes y vezes y. Só essa partezinha aqui, ó. Essa parte do polinômio. Por quê? 5 vezes 2 é quem? É 10, né? Tá aqui o 10.
Y vezes Y é quem? Y ao quadrado, né? Tá ele aqui. Vai ficar 10Y ao quadrado. Ou seja, 10Y ao quadrado eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Aí mais Y, 5 vezes Y, né? Tá aqui, ó. Podemos perceber agora que tanto nesse polinômio, nessa parte do polinômio, como nessa parte aqui do polinômio, existe o termo em comum que é 5y. Tanto aqui tem 5y e aqui também tem 5y, né? Se nós colocarmos em evidência, vai ficar o que? 5y que multiplica 2y, né? Mais, se eu colocar isso aqui em evidência, né? Vai ficar o que? 1, né? Logo, 5y mais 1 é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó. Quando eu fizer, se eu realizar a multiplicação aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, né? Tá aqui, ó. Y vezes y dá y ao quadrado, tá aqui também. 5 vezes 1 dá 5. Y vezes 1 dá y, vai ficar 5y, né? Vai voltar para o polinômio. Voltou para o polinômio original. Só que isso aqui é a forma fatorada desse polinômio aqui. Entenderam? Vamos fatorar esse outro polinômio aqui, ó. 5x ao cubo, y ao cubo, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 6x ao quadrado vezes y, né? Pois bem. Esse polinômio pode ser escrito de que forma? Percebam que esse polinômio aqui, ó, x é 6 que multiplica x ao cubo, y ao cubo, ele pode ser escrito o quê? Pode ser escrito assim, não é? Ó, 2 vezes 3, né? Já escrevi essas 6 aqui, ó. 2 vezes 3, né? X ao cubo, y ao cubo. Eu posso escrever x vezes y, vezes x vezes y, vezes x vezes y. Quando eu fizer essa multiplicação, vai dar quem? X ao cubo, y ao cubo, né? Essa multiplicação aqui. Aí vou voltar para esse termo aqui. Aí mais 3 x ao quadrado e y ao quadrado. Eu não posso fazer xy vezes xy. Quando eu fizer essa multiplicação, voltaria para aqui, ó, também. Ó. Aí menos 6xy. Eu não posso escrever 3 vezes 2, né? Que vai dar 6 e xy. Quando eu fizer essa multiplicação, 3 vezes 2, 6xy. Voltaria para aqui, ó. Pronto. Esse polinômio aqui, ó, é esse mesmo aqui, ó. Só que eu fatorei ele. Após fatorar ele aqui, ó, eu vou fazer o que? Colocar o termo em comum que tem aqui em evidência. Vou procurar o termo aqui, nessa primeira parte, nessa segunda parte e nessa segunda parte. O termo que tiver comum a esses três termos aqui, eu coloco em evidência. Logo, podemos perceber que o termo que temos em comum, tanto nessa parte quanto nessa outra aqui, é quem? O 3, ó. O 3 tem, todas elas tem o 3, ó. Nessa parte aqui tem o 3, né? Nessa outra aqui tem o 3 e nessa tem o 3, né? Tá aqui, coloquei em evidência. XY tem nessa, XY tem nessa e XY também tem nessa. Tá? Ele aqui, ó. Pronto. Se eu colocar ele em evidência, vai ficar o que nessa parte aqui? Tirei o 3 e um XY desse. Ficou o 2, ó. E um XY vezes XY, né? Porque um eu já tirei evidência. Vai ficar 2 vezes XY, que multiplica 2 vezes XY. Aí nessa parte aqui, ó. Tirei o X e o Y também. Depois coloquei ele em evidência. Se eu coloquei ele em evidência, vai ficar só quem? XY. Tá aqui, ó. XY. E por fim, essa última parte aqui, coloquei em evidência o termo em comum, que é quem? 3xy, vai sobrar quem? Só o 2, ó. Menos o 2. Ou seja, esse polinômio aqui, ó, é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó. Entenderam? Portanto, tá aqui, ó. Esse daqui, ó. 3xy que multiplica 2xy ao quadrado mais xy menos 2 é a forma fatorada do polinômio, ó. 6x ao cubo que multiplica y ao cubo mais
3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 6xy. Pronto. Vamos ver agora outro exemplo aqui, ó. Vamos fatorar esse polinômio aqui agora. Esse polinômio aqui, ó. Esse aqui, ó. 2xy ao cubo, né? Mais 10x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2xy. Primeiramente, vamos escrever, ver os fatores em comum, tanto nesse termo, quanto nesse, também nesse termo aqui. Ver os fatores em comum. Nesse aqui, ó, nele, tanto nesse, quanto nesse, também como nesse aqui, qual é o fator comum entre eles? É isso aqui, ó, 2xy, que eu tenho 2xy aqui, ó, tenho 2xy aqui, ó, e também tenho 2xy aqui, ó. Logo, vamos ficar com o que? 2xy que multiplica. Quando eu colocar ele em evidência aqui, ó, esse fator aqui, ó, 2xy, colocar em evidência, ele todinho aqui, ficaremos com quem? 2xy, né, que é o fator em comum, que multiplica 10, é daqui, ó, esse 10 vem daqui, viu? 10x ao quadrado, y ao quadrado. Se eu fizer essa multiplicação, 2xy vezes 10, x ao quadrado, y ao quadrado, ficaremos com o quê? 2 vezes 10, 20, né? Tá aqui o 20. xy multiplica x ao quadrado, y ao quadrado, vai dar x ao cubo, y ao cubo. Voltaria para isso. Aqui, ó, também ficaremos com 2xy vezes 5xy mais 1. Porque se eu fizer aqui, ó, 2xy vezes 5xy, ficaremos com quem? 10, ó, 5, 2 vezes 5, 10. X vezes xy vezes xy, dá? Xy ao quadrado, ó. E 2xy vezes 1 dá quem? 2xy. Portanto, 2xy que multiplica 10xy ao quadrado mais 5xy mais 1 é a forma fatorada do polinômio, desse polinômio aqui, ó. 20xy ao cubo, y ao cubo, mais 10x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2xy. Dessa forma, vamos agora escrever resolver uns exercícios aqui. Escreva os polinômios na sua forma fatorada. Primeiramente, vocês vão ter que ver qual é a forma, o número aqui em comum entre esses termos aqui, ó. Qual é o termo em comum entre eles? Aqui eu tenho um 2 aqui, né? Posso colocar em evidência aqui também, mas porém aqui eu não posso. Ou seja, o 2 já não vai ser um termo em comum. O termo em comum aqui só vai ser quem? X ao quadrado. Vou logo dar a dica a vocês. O termo em comum aqui é x ao quadrado. É o que vocês vão colocar em evidência. Aqui, o termo em comum vai ser o 3, né? Porque eu tenho 3 aqui. E no 9 também não posso tirar o 3 aqui, né? Colocar ali em evidência, o 3. E quem mais? AB, né? Ou seja, vai ser 3AB, né? O termo que eu vou colocar em evidência. Nesse aqui, esse aqui, muito fácil também. O único termo que eu tenho tanto nesse aqui quanto nesse, como também nesse outro aqui, em comum é o que? O M, né? Ou seja, vai ser só o M que eu vou colocar em evidência. E nesse aqui vai ser quem? 3A ao quadrado, B ao quadrado, X, né? Esse termo que eu vou colocar em evidência. E o 2 aqui, escreva um fator comum a todos os termos de cada polinômio. Ou seja, qual é o fator comum a todos os termos de cada polinômio aqui? É o termo que eu vou colocar em evidência, né? Qual é o termo que eu vou colocar em evidência aqui? Do mesmo jeito, eu vou fazer para esse, também para esse. Pois bem, pessoal, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser, tá ok?